Aqui no Brasil, após descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, o Supremo estabeleceu nesta quarta-feira o critério para diferenciar usuários de traficantes. A gente recebe aqui a repórter Janaína Camelo com as últimas informações. Já já a Marília Ribeiro aqui também na nossa tela vai falar sobre a reação do Congresso Nacional. Ô Janaína, boa noite. Qual foi o parâmetro estabelecido pelos ministros? Bom trabalho. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal decidiram fixar em 40 gramas a quantidade aí máxima de maconha para diferenciar o usuário do traficante. Isso é uma média do que os ministros haviam sugerido, né? Porque alguns haviam sugerido aí 60 gramas, outros 25 gramas e no fim ficou decidido então essa quantidade de 40 gramas. Isso até que o Congresso Nacional legisle a respeito. E também, Tiago, esse critério é relativo, tá? Porque, ou seja, poderá ser feita a prisão em flagrante por tráfico mesmo em quantidade menor que 40 gramas. Porque se, caso aí a autoridade policial, ao abordar ali o usuário, identificar que há elementos que podem se tratar aí de um tráfico de drogas, ele poderá, então, fazer essa prisão em flagrante, né, por tráfico. Elementos como, por exemplo, isso os ministros entenderam ali na tese que foi definida hoje, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias ali da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos, como, por exemplo, balanças, registros ali de operações comerciais, celulares, aparelhos celulares contendo contatos aí de usuários e de traficantes, por exemplo. Lembrando que já ontem, né, os ministros, a maioria do plenário, entendeu pela descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Então, na prática, ao ser abordado agora o usuário, se identificado que ele realmente é um usuário e não o traficante pela autoridade policial, ele não será mais levado à delegacia e nem assinar um termo circunstanciado, né? E isso vai ficar agora por conta aí da competência dos juizados especiais criminais. Bom, no início da sessão, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, Tiago, ele deu uma breve ali explicação defendendo a competência do Supremo para decidir sobre esse assunto. Vamos ouvir. A discussão sobre ser ou não ser competência do Supremo se pronunciar sobre esse assunto. Quem recebe os habeas corpus que envolve as pessoas presas com drogas é o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nós precisamos ter um critério que oriente a nós mesmos em que situações se deve considerar tráfico e em que situação se deve considerar uso. Portanto, não existe matéria mais pertinente à atuação do Supremo do que essa, porque cabe ao Supremo manter ou não uma pessoa presa, como cabe aos juízes de primeiro grau. Portanto, essa é tipicamente uma matéria para o Poder Judiciário. E aí, ao ser lida ali a primeira parte da tese, né, deixando aí de ser crime o porte da maconha para uso pessoal, os ministros ali, eles entraram no debate se divergir da tese seria divergir do mérito. Já que não houve uma unanimidade, né, no plenário pela descriminalização. Mas no fim ficou decidido, assim, pelo menos a primeira parte ali da tese, eles entenderam que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e a aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ao final do julgamento, o presidente da Corte, numa declaração à imprensa, ele disse que ao descriminalizar aí o porte da maconha para uso pessoal, o STF enfrentou uma discriminação no país. E ele também comentou, Tiago, sobre as declarações do presidente da República, do presidente Lula, onde disse aí numa entrevista que o Supremo não pode, abre aspas, se meter em tudo, fecha aspas. A gente separou esse trechinho do que o presidente Barroso falou. Vamos ouvir. Eu não sou censor de ninguém, menos ainda do presidente da República. Apenas um esclarecimento a ser prestado é que os recursos chegam aqui, os habeas corpus chegam aqui, e o Supremo não pode dizer esse caso é muito difícil, esse caso é complicado, esse caso tem repercussão ruim. A gente tem que julgar, e para julgar nós temos que ter critérios. Estabelecemos um critério. Portanto, não foi o Supremo
que se mobilizou para ter uma ingerência num tema que não é da alçada do Supremo. Os recursos chegam aqui e o Supremo tem que julgar. E aí o ministro, ele também nessa mesma ocasião comentou as palavras do presidente do Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco, que ontem se disse contrário à decisão do Supremo. E aí Barroso também comentou com relação às atribuições do Congresso nesse caso, sobre a descriminalização, né? Já se referindo aí à PEC das drogas, que criminaliza qualquer quantidade de qualquer droga. A gente vai ouvir também o que ele disse. O presidente Rodrigo Pacheco tem todo o direito de ter a opinião que lhe pareça bem acerca desse tema. Nós entendemos que não há invasão de competência. Julgar habeas corpus e julgar recurso extraordinário é da competência do Supremo. Acho que o Congresso não tem esse papel. E para julgar adequadamente esses recursos e esses habeas corpus, nós precisamos estabelecer um critério. Como a lei não estabelece esse critério, qual é a quantidade que distingue tráfico de porte para consumo pessoal, nós tivemos que estabelecer um critério. Se e quando o Congresso atuar, se atuar de maneira compatível com a Constituição, é a vontade do Congresso que vai prevalecer. Pois é, Tiago, isso aí que o ministro da STF disse. E aí, essa decisão aqui do plenário, desse julgamento que foi encerrado hoje, fica valendo a partir da publicação da ata desse julgamento, que deve acontecer amanhã. Tiago. E, Janaína, o que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ex-magistrado do Supremo, é sempre bom lembrar, sobre essa decisão da Suprema Corte? Pois é, o ministro ele deu uma declaração, né, comentando antes do julgamento final de hoje, mas já sobre aí a descriminalização que foi já decidida ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele disse que ao decidir isso, o Supremo constatou uma injustiça aí social entre o usuário e traficante de drogas. O ministro ele deu essa declaração no evento que aconteceu no Ministério da Justiça, ali onde o Ministério ele lançou algumas iniciativas do governo federal dentro da Semana Nacional de Política de Drogas. E aí o ministro elogiou a decisão do Supremo e disse que a descriminalização a criminalização foi um problema que o STF precisava enfrentar. E a resolução vai ajudar aí a aliviar a superlotação do sistema prisional no país. A gente tem também um trecho dessa declaração do ministro. Vamos ouvir. Essa distinção que o Supremo Tribunal Federal está fazendo entre o usuário e o traficante poderá contribuir para que aqueles que são meros usuários não sejam presos e tenham um tratamento distinto, diferenciado. Isto, com certeza, servirá para aliviar a superlotação das prisões brasileiras. E aí o ministro também complementou essa fala dizendo, abre aspas, quando se trata de alguém de cor negra, da periferia, preso em flagrante, ele é considerado traficante. E quando se trata da cor branca, que mora no bairro Nobre, é considerado usuário. O Supremo, executando e exercendo o seu papel constitucional, fez a distinção. Fecha aspas. Foi isso que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse sobre esse julgamento. Tiago, é com você. Bom, então a gente vai continuar acompanhando. A Janaína Camilo daqui a pouco volta com mais informações. Daqui a pouco eu vou acionar também a Marília Ribeiro para falar da repercussão no Congresso Nacional. Então, antes eu chamo já os nossos comentaristas. O Nelson Kobayashi está aqui nos estúdios e a nossa Dora Kramer conosco sempre. Bom, Dora, boa noite para você, bem-vinda. Já já a gente vai falar mais da reação no Congresso Nacional, mas de qualquer forma, o ministro Luiz Roberto Barroso rebateu algumas críticas que o próprio Supremo vem recebendo, como se estivesse invadindo a competência do Congresso Nacional, e agora já há esse parâmetro numérico, como ontem nós já estávamos discutindo aqui. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, sabe o que eu achei disso tudo? Primeiro, eu aqui, como leiga, achei completamente adequados os argumentos do presidente da Corte, né? Os habeas corpus são julgados lá, as ações, a corte é provocada e, portanto, não pode dizer, não quero, porque isso aí é muito difícil. A mim, pareceu adequado. Agora, o que me chamou a atenção nessa coisa toda hoje foi uma sinalização do STF, que me pareceu, não diria de paz, mas de harmonia em relação ao Congresso, quando ele estabelece o critério, mas diz que o critério vale até que o Congresso legisle sobre a questão. Portanto, está remetendo ao Congresso
que não sei se vai aceitar, porque o que está no Congresso não pressupõe estabelecimento de critérios, sim a proibição total de qualquer quantidade para qualquer droga. Mas me chamou a atenção essa sinalização. O Supremo diz: olha, eu estou aqui instado a decidir isto. Agora, reconheço que isto vale enquanto não tivermos um critério estabelecido pelo Poder Legislativo. Nelson Kobayashi, é isso? Esse entendimento pode ser alterado pelo Congresso Nacional a partir de agora? O Congresso que vem reagindo, daqui a pouco, como eu já destaquei, a gente vai falar mais sobre isso, mas, de qualquer forma, o que muda no dia a dia desse tema que é tão polêmico aqui no Brasil? Bem-vindo. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Nós acompanhamos hoje à tarde a discussão a respeito da fixação desses critérios, né? E, inclusive, a quantidade de 40 gramas. Mas, assim, foi um debate muito interessante de se assistir, porque se chegaram ali, enfim, àquela pergunta que não havia resposta. Tudo bem, deixou de ser um ilícito penal, passou a ser um ilícito administrativo, há uma descriminalização, portanto, mas quem é que vai cuidar disso, já que a lei não fala? E aí, a resposta que chegaram os nossos ministros é justamente a autoridade policial, o delegado de polícia. Tudo bem, então leva ou não leva para o delegado de polícia? Isso foi um debate que demorou um tanto até concluírem que sim, leva ao delegado de polícia. E depois quem é que vai julgar? E aí, veja quem vai julgar: o juiz do juizado especial criminal. Ou seja, vai continuar do jeito que está. Pega, leva para a delegacia, faz um termo circunstanciado, como se fosse crime, e quem julga depois vai ser um juiz do juizado especial criminal, mas não tem natureza criminal. A gente chegou, no final das contas, em um Frankenstein jurídico aí. É a única hipótese que um juiz criminal, seja do juizado criminal ou de uma vara criminal, enfim, que vai se debruçar sobre algo que agora não é mais criminal. Ou seja, ficou desarranjado, ficou estranho. E esses critérios valerão até o Congresso decidir. Não há prazo para que o Congresso decida. Então vai ficar dessa maneira. A reação do Congresso, que a gente vai falar daqui a pouco, como a Dora já bem disse, não é no sentido de regulamentar, estabelecer esse critério, se vai aumentar de 40 para 60, ou diminuir a quantidade de drogas, ou dizer quem é a outra autoridade a cuidar disso, ou outro juiz. No Congresso, a reação é no sentido de manter o que já estava na lei, de reconhecer como crime, sim, o porte de drogas para uso pessoal. E só um comentário final em relação à manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, de que cabe ao STF julgar habeas corpus, sim. Então, quanto cabe ao STF julgar recursos extraordinários, como foi o caso aqui. O que não cabe ou não caberia ao STF, como disse o presidente do Congresso Nacional, seria extrapolar os limites do julgamento, porque quando se julga um recurso extraordinário, ou se dá provimento ou se nega provimento, e se cria uma tese sobre o que está sendo julgado. E, no caso, não estava sendo julgado limites de quantidade de drogas e muito menos autoridades competentes ou não para aquele fato. Naquele caso, só estava sendo julgado se aquele cidadão era um criminoso do tráfico de drogas ou do porte de drogas para uso pessoal e, portanto, a sua liberdade é que estava em julgamento. E não todos esses critérios que geraram esse Frankenstein jurídico que nós temos a partir de agora.